Canal Palavra de Vida apresenta Aprendendo com os Salmos, estudo do Salmo 12. Índice do estudo, item 1, introdução, item 2, esboço do Salmo 12, item 3, leitura do texto bíblico, item 4, análise dos versículos, item 5, conclusão. Item 1, introdução. O Salmo 12 é um salmo de lamentação. O salmista fala sobre a falsidade, clamando pelo socorro do Senhor. Neste salmo, vê-se que Deus não desampara o justo, que vive cercado por pessoas perversas. O Salmo 12 é um salmo de Davi. O título do salmo é Ao Mestre de Canto em Tom de Oitava. O mestre de canto, ou cantor-mor, era o dirigente dos cantores levitas que serviam no templo. Tudo indica que este hino deveria ser executado na adoração pública de Israel, acompanhado por instrumentos de 8 cordas. Não se sabe quando foi que o rei Davi compôs esse salmo. Diante da abordagem do texto, tudo indica que ele estava preocupado com a crescente hipocrisia e perversidade ao seu redor. É possível perceber que Davi estava envolvido em um ambiente sombrio e uma situação ameaçadora. Item 2, esboço do Salmo 12. O Salmo 12 pode ser dividido em 3 partes. Primeira, palavras de falsidade, versículos 1 a 4. Segunda, palavras de livramento, versículos 5 a 7. Terceira, um alerta final, versículo 8. Item 3, leitura do texto bíblico, Salmo 12, versículos 1 a 8. Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos, desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente, pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos, quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, Tu nos guardarás, desta geração nos livrarás para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Item 4, análise dos versículos. Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos, desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Davi inicia o Salmo 12 com um clamor, pedindo socorro a Deus. Ele demonstra certo desespero, porque percebe que o número de homens piedosos está diminuindo. Parece que já não é tão fácil encontrar um fiel na terra. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Davi revela o modo de proceder dos homens iníquos. Eles falam com falsidade, com lábios bajuladores e com o coração fingido. Falar com o coração fingido é falar palavras com duplo sentido. A pessoa que tem o coração duplo é uma pessoa que falta com a verdade. O coração, para os israelitas antigos, era a fonte dos pensamentos, emoções e vontade. Uma pessoa que possui coração fingido é uma pessoa que não merece confiança.
Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente. Davi pede a Deus que tome providências contra os lábios bajuladores, contra as línguas que falam soberbamente. Cortar os lábios bajuladores pode ser entendido como Deus dar um basta, fazendo com que as pessoas se calem. Por falarem dolosamente, em certo momento acabam perdendo credibilidade e o mal que sai dos seus lábios é cortado. Talvez Davi esteja pedindo a Deus que essas pessoas desçam à região do silêncio. Pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Davi continua a apresentar a arrogância desses homens que julgam ser capazes de vencer usando língua enganadora. Consideram ser o Senhor de seus próprios lábios. Não entendem que somente possuem fôlego de vida, porque Deus permite. O mesmo erro acontece com muitos hoje. Consideram ser os donos de suas próprias vidas e dizem que fazem dela o que quiserem. Muitos ignoram que Deus tem o poder para colocar limites a toda essa arrogância. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. Com essas palavras, Davi demonstra conhecimento do que está no coração de Deus. O Senhor disse que a sua causa é a causa dos pobres, das viúvas e dos órfãos. O socorro está garantido. Deus dará um basta à opressão, se levantará e colocará a salvo a todos aqueles que desejam o seu agir. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Davi declara que as palavras do Senhor são puras como a prata refinada em cadinho de barro, fazendo referência ao forno ou crisol, onde os metais eram purificados. O salmista menciona que a prata foi depurada 7 vezes. O número 7 simboliza a perfeição e a plenitude. Esse versículo deixa claro que, ao contrário das palavras dos ímpios, que são cheias de dolo, mentira e engano, a palavra de Deus é fiel, confiável e digna de toda a aceitação. Sim, Senhor, Tu nos guardarás, desta geração nos livrarás para sempre. Com essas palavras, Davi demonstra confiança no Senhor, de que Ele guardará o justo e o protegerá desta geração de homens maus. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Davi reconhece que por todos os lugares há homens maus que valorizam e exaltam a perversidade. A vileza estará sempre presente. A vileza significa que algo é vil, sem valor, além de vergonhoso. Os homens maus não somente fazem o mal, mas também aprovam os que assim procedem. Mas a confiança do justo em Deus deve sempre permanecer. Devemos fazer do Senhor o nosso abrigo. Ele se levantará no momento certo e virá em nosso socorro. Item 5. Conclusão. O Salmo 12 é um salmo de Davi que foi encaminhado ao mestre de canto para ser entoado em tom de oitava. Davi clama ao Senhor porque percebe que não há mais homens piedosos. Os homens falam dolosamente e com engano. O salmista pede pelo agir de Deus, que se levantará por causa da opressão dos pobres e por causa do gemido dos necessitados. Em contraste às palavras enganosas, Davi destaca que as palavras de Deus são puras. Davi reconhece que há perversos por todas as partes, mas está certo em seu coração de que Deus o guardará.